Olá, meus amados, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que está me concedendo nesse momento de compartilhar com todos vocês da palavra do Senhor, nosso Deus. Meus queridos, baseado em Joel capítulo 3, parte do verso 10, a última parte do verso 10, que diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Baseado nessa expressão dessa palavra, eu quero falar sobre o tema geração de vencedores. Preste atenção. Geração de vencedores. Sabe, gente, em todas as gerações criadas por Deus, mesmo no meio do caos gerado, pela rebeldia do ser humano, porque o pecado realmente trouxe um caos à humanidade, uma desordem terrível. Mas mesmo assim, gente, Deus sempre preservou pessoas que não aceitaram, digamos assim, a escravidão do pecado. Não aceitaram aquela condição degradante do pecado. Pessoas que lutaram, que batalharam e venceram todas as nuances do pecado. E isso é muito interessante a gente parar para pensar. E eu vejo aqui, meus queridos, alguns exemplos que você conhece muito bem. Por exemplo, Noé. Noé, pelo que a Bíblia Sagrada fala, meus amados, viveu numa geração terrível. Tão terrível que um dia Deus falou assim: Noé, eu vou destruir a humanidade, vou acabar com tudo. Faz uma arca, assim, 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 coloca a sua família, porque eu vou dar cabo, ou seja, vou acabar com toda a humanidade. Quer dizer, no meio de toda aquela geração que realmente estava fedendo nas narinas de Deus, ao ponto de Deus querer acabar com tudo e destruir, lá estava Noé, que era diferente. Ele pertencia a essa geração de vencedores. Noé não aceitava a condição de miséria e de pecado que o homem estava vivendo naquela época. E ele foi diferente. Ló, a mesma coisa. Vivendo ali em Sodoma, também uma cidade totalmente pervertida, voltada para o pecado, para a carnalidade, para todo tipo de erro contra Deus. Mas a Bíblia mostra que Ló era diferente. Ele e a sua casa eram diferentes. Eles não se corromperam com o pecado daquela época como os demais se corromperam. Abrão, meus amados, que depois foi chamado de Abraão, da mesma forma. Ele morava ali com a sua família. E, na verdade, meus queridos, pelo que consta, pelo que nós podemos aprender na teologia, ele vivia no meio de uma idolatria terrível. Alguns dizem, não sei se podemos provar isso, mas alguns dizem que os seus pais eram fabricantes de ídolos, comercializavam ídolos, tá? E Abraão também foi criado no meio daquilo ali. Mas mesmo assim, um dia Deus chamou ele, tirou ele dali, chamou ele para uma missão especial, que nós sabemos bem qual é, e depois ele se tornou o pai da nação de Israel. Quer dizer, mais um que pertencia à geração de vencedores. José do Egito, outro, no meio de todo aquele sofrimento, no meio de todo aquele pecado que tinha ali no Egito, para onde ele foi levado depois que ele foi vendido pelos seus irmãos, não é? Mas mesmo assim, ele não abriu mão da serviciência ao Senhor, da santidade ao Senhor, da obediência à palavra que ele bem conhecia. E nós sabemos do resultado de tudo isso, Ele foi mais uma dessa geração de vencedores. Queridos, o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, é outro exemplo, não é? Era uma pessoa muito instruída, era uma pessoa que conhecia muito bem as leis da época, a cultura da época, Era bem financeiramente, mas era uma pessoa que, no sentido espiritual, não conhecia nada de Deus, conhecia nada. Ele simplesmente era voltado, vivia, cumpria aquelas tradições antigas, tá? Pensava até que estava fazendo o certo, mas na verdade estava fazendo o errado. Mas mesmo assim Deus o chamou, Deus o levantou e ele foi o grande líder que foi. Pertencia também à geração de vencedores. Queridos,
Temos tantas pessoas, nós poderíamos dizer, né? Jerônimo Savonarola, na Itália, Martinho Lutero, né? Que outra pessoa também, que lá do meio da idolatria, Deus o tirou para ser um reformador da igreja. Pertenceu também à geração de vencedores. Sabe, gente, e nessa geração atual que nós vivemos, eu creio, sem dúvida nenhuma, que é a geração do arrebatamento. É a geração que vai ver e vai participar do arrebatamento. E até por isso, o inimigo ele se levanta contra essa geração. Ele se levanta contra os que servem a Deus hoje, você que está servindo a Deus, você jovem especialmente, né? Porque ele conhece o seu potencial. Ele sabe das promessas que Deus tem para você, dos propósitos que Deus tem para você. Ele sabe disso, o diabo sabe disso. E sabendo disso, o que ele faz? Ele tenta enfraquecer essa geração. Ele tenta enfraquecer a sua vida, você que está me ouvindo agora. Ele usa a tática digamos assim, a tática da acusação. Não, você é fraco, você tem muitas falhas. Deus até usa as pessoas assim, mas pessoas melhorzinhas. Você é muito fraco, muito falho, né? Isso não é para você não, vai aproveitar a sua vida, vai gozar a sua vida. Deus não tem nada com a sua vida não vai poder usar você não tem condição para isso não, né? Bom, então ele usa a tática também, digamos assim, da divisão interna, né? O ódio, o desrespeito, a inveja, o ciúme, o egoísmo, porque enquanto a pessoa está envolvida com isso, gente, jamais ela vai santificar a sua vida, jamais ela vai buscar experiência com Deus, jamais ela vai se colocar à disposição de Deus. E é tudo que o inimigo quer, que você não se coloque à disposição de Deus, que você não creia que Deus tem um propósito na sua vida, como de fato tem, porque você também pertence à geração de vencedores. Como Daniel, como Paulo, como Ló, como Abraão que nós vimos, como Noé, como Martinho Lutero, como tantos outros e outras do passado. Você também pertence a essa geração de vencedores. E é hora, querido, dessa geração de vencedores que você faz parte, você que está me ouvindo agora, que você faz parte, é hora dessa geração se levantar forte, se levantar firme, se levantar com fé, com confiança, tá? Se colocar à disposição de Deus, fala: Senhor, usa-me a mim, usa-me a mim. O Senhor me chamou, se o Senhor tem um propósito na minha vida, eis-me aqui, usa-me a mim. É tempo dessa geração se levantar, gente. É tempo dessa geração de vencedores, porque você pertence à geração de vencedores. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa palavra e que abra teu coração e deixa Deus usar a sua vida. Tá bom? Que Jesus te abençoe de uma forma maravilhosa e especial.